E aí, tudo bis? Hoje é nosso primeiro episódio, gravação do nosso primeiro episódio, e nós vamos trazer aqui alguns assuntos relacionados ao mundo corporativo. E hoje a gente tem uma presença ilustre para falar aqui com a gente sobre RH. A gente sabe hoje que tem o RH antigamente, né? Hoje atrelado a pessoas e cultura, mas antigamente tinha ali o papel só de pagar as contas, pagar os funcionários, um papel um pouco mais administrativo, e a gente sabe que isso mudou, né? Hoje o colaborador ali tem uma intenção de fato de protagonizar, de trabalhar junto com o time. Então, a temática de hoje que a gente quer conversar é qual o futuro do RH. Mas antes, gostaria de falar da BIS, né? Nós somos uma infraestrutura de pagamentos e serviços bancários. A BIS hoje conta com diversos serviços de BaaS, emissão, processamento de cartão, multibenefícios flexíveis e outros produtos multi. E o melhor, né? Nosso diferencial é que os produtos são white label 100% personalizados. Então, quer saber um pouquinho mais? Entra lá, é bis.com.br, entra nas nossas redes sociais para conhecer nossos produtos e serviços. Mas sem mais delongas, vamos lá. Eu sou Cauã, sou gerente de marketing aqui da BIS. Estou acompanhado da Patrícia, que é a nossa coordenadora aqui do time de pessoas e cultura da BIS. E falando sobre a nossa convidada especial, peço licença que eu preciso pegar minha colinha. Ela é executiva de recursos humanos, psicóloga clínica, mentora de carreira e especialista em desenvolvimento de liderança. Eleita como uma das RHs mais admiradas do Brasil de 2021 a 2024. Atualmente atua como diretora de Pessoas e Cultura e Responsabilidade Social no Grupo Omnico e é conselheira no Instituto Ser Menina. Sob sua liderança na área de Pessoas e Cultura, a Omni conquistou o lugar de GPTW Instituições Financeiras de 2021 a 2024 e foi reconhecida como uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil de 2022 e em 2024. Possui vasta experiência em recursos humanos, tendo trabalhado em empresas nacionais e multinacionais como Whirlpool, Latam e Alpargatas. Atua em transformações culturais, fusões e aquisições e implementações de RH. É coautora dos livros Mentores e Suas Histórias Inspiradoras, Mulheres da RH e Histórias de Sucesso. Participa ativamente do Comitê 80 em 8 do Grupo Mulheres do Brasil, coordena mentores no programa Nós por Elas e é mentora no programa Mulheres no Comando. Além disso, é palestrante na plataforma Todas Group. Seja muito bem-vinda, Denise Paludetto. Muito obrigada, que delícia a apresentação. Obrigada pelo convite. Obrigado você por topar participar com a gente aqui nesse nosso primeiro episódio. E falando, né, já entrando nessa pauta de futuro do RH, eu acho que eu até introduzi a BIS falando dos benefícios e a gente sabe que isso hoje se tornou um commodity. Então, com essa comodização ali dos benefícios flexíveis, ou dos benefícios de forma geral, como você acha que a gente pode de fato trazer uma inovação, uma novidade ali para os nossos colaboradores? Legal, muito bem. Bom, olha só, primeiro só para responder de futuro de RH, né, o que eu acredito, né, e acho, eu acho que o futuro do RH, primeiro a gente tem que estar muito atento aonde o mundo está indo, né, uma crítica que eu faço comigo mesma e sempre fiz para o RH é, poxa, a gente vê tudo mudando no mundo tão rápido, né, tudo, e a gente sabe para onde esse mundo está indo em termos de relações do trabalho, expectativa das pessoas, né, dos colaboradores. E aí o RH não pode continuar fazendo as mesmas coisas que fazia 30 anos atrás, né? Todas as práticas. Então, se o mundo está indo para isso e a pandemia, inclusive, acelerou todo esse processo, a gente como RH tem que olhar e falar, gente, como é que eu movo tão rápido isso? Agora, falando em benefício especificamente, né? Eu acredito que a tendência, o que a gente está falando ali de melhor é quando a gente fala de flexibilização hoje, né? De conseguir flexibilizar para dar escolha para o colaborador fazer isso, né? Então, legal, a gente tem um monte de benefícios ou pode oferecer, a primeira coisa que a gente tem que olhar, que benefícios eu ofereço que falam com a minha cultura, né? E a forma como eu ofereço também está em linha com a cultura. Feito isso, legal, como é que eu dou flexibilidade de escolha para as pessoas confiando nelas? E a respeito dessa questão dos benefícios, né, tanto para você quanto para a Patrícia aqui, vocês têm percebido alguma tendência inovadora por parte do mercado nesse sentido de benefício? E se sim, qual seria essa inovação? Olha só, né, o que eu acho que é tendência? Eu acho que a tendência, quando a gente fala de colaborador, ela vai na mesma linha do marketing para mim, né? A gente tem que olhar como customização e personalização, né? Em termos de experiência do colaborador. Então, em tudo que a gente pensa como programa, como desenvolvimento ou como benefícios para um colaborador. Então, a tendência para mim vai nisso. Uhum. Poxa, como é que a gente consegue personificar a experiência de um colaborador na empresa, em todos os sentidos, né? Na vivência que ele tem, na entrada na companhia, no desenvolvimento e como ele recebe salário e benefícios, inclusive, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Quanto mais a gente consegue. E o segundo ponto entra um pouco do que eu falei anteriormente, né? Legal. E aí,
como que eu dou escolha para ele, né? Eu não posso mais dizer para as pessoas, quando eu penso em carreira, por exemplo, todo mundo quer crescer na empresa. Não quer crescer, não é uma verdade, né? Não vai e não quer, nem todo mundo quer, né? Todo mundo quer um projeto especial, quer mais desafio. Não é verdade. Alguns querem um ano mais estável, alguns querem equilibrar mais qualidade de vida do que receber mais desafios. E a mesma coisa para benefícios, né? Para fazer aqui um depara. A gente não pode olhar e falar, poxa, todo mundo quer o mesmo benefício ou quer usar da mesma maneira. Não, quanto mais a gente conseguir flexibilizar Sim. o modo como eu ofereço, eu acho que mais a gente atende a expectativa da autonomia e trabalha com isso de uma maneira como tendência mesmo, e como de fato ter valor para o colaborador. Legal. E até porque, né, hoje a gente vê aí como que eu posso chamar, mas a gente tem gerações diferentes dentro das empresas, né? Então a gente tendo essa flexibilização, acho que aí atende todo mundo, né? A nova geração. Até saindo um pouco do script, falando dessa parte de gerações, né? Vocês têm algo para comentar, por exemplo, falando de benefícios de forma geral, quando a gente tem pessoas ali mais velhas, elas vêm de um outro mercado. De repente quando a gente fala de benefício, vale alimentação e refeição especificamente, você tem ali até no papel, você dava, você tinha o troco também era no papel. E aí hoje evoluiu esse benefício, a gente tem convênio médico, tem algumas outras coisas que envolvem de fato o colaborador. E essa geração mais nova que entra já com esse benefício novo. Vocês acham que tem um conflito geracional? Como é que é isso? É escancarado? Como é que lidar com essa situação também com os colaboradores? Assim, eu acho que é inegável que tem conflitos e tem muitas gerações convivendo, mas eu também acho que as pessoas querem as mesmas coisas, sabe? Legal. São todas pessoas. Sim. Né? Então, às vezes a gente fica um pouco rotulando, estigmatizando isso de geração, e eu acho que elas querem, de novo, as mesmas coisas, uma boa experiência, serem tratadas com respeito. Se eu pegar essa questão, né, do papel pro eletrônico, pro digital hoje, se a experiência é simples, é claro que uma pessoa, mesmo que seja mais antiga, que viveu lá o talãozinho do VR, né? Ela quer uma experiência muito melhor hoje. Precisa ser só amigável para que ela consiga tratar aquilo rapidamente, se adaptar. Mas eu acredito que todos querem, nesse sentido, todos querem inovação e facilidade, sabe? Legal. Eu acho que todos também querem ser protagonistas, né? Antes a gente tinha até um modelo de plano de carreira, né, que era mais direcionado ali. Hoje, até isso flexibilizou, né? Eu acho que isso atende todo mundo. Exatamente. Né? Até para parar dessa rotularização que você falou, né? Acho que isso atende todo mundo quer ser dono da sua carreira, quer crescer ao seu modo, né? De repente eu estou numa área, poxa, mas eu queria crescer em outra área, né? E hoje a gente consegue essa flexibilização também, né? Totalmente. Não, assim, isso é um assunto que eu amo, sabe? Assim, carreira, para mim, é o assunto que puxa todo o resto, né? Quando a gente fala de práticas de RH. E acho que é exatamente isso. Carreira nunca foi responsabilidade da empresa. É do colaborador, legal, né? É autogestão de carreira. Agora, é papel da empresa, sim, da transparência, trilhas, clareza, oportunidade, colocar um líder que ajude você a desenvolver a carreira. Agora, eu acredito muito hoje, a gente até implementou isso na Omni, é muito valorizado pelos colaboradores, o processo de desempenho em carreira, quer dizer, quem define meta, quem puxa a conversa de feedback, quem se autoavalia é o colaborador pra gente, né? Entendendo que ele é maduro o suficiente para, uma vez que ele sabe a estratégia da empresa para onde vai, ele consegue definir, fazer sua autogestão, tendo o gestor, claro, como parceiro disso, né? Mas a responsabilidade, o protagonismo, que é o que você usou, é do colaborador. E para tudo, para mim, né? De benefício, a carreira, a experiência, treinamento. Muito legal. Até puxando um gancho, falando sobre essa questão do colaborador, ontem nós estávamos discutindo ali, né? Até a Paty pode falar um pouco mais de propriedade, dessa tendência, talvez, de mercado, né, do colaborador se autoavaliar, né, Paty? Se você puder até compartilhar um pouco sobre isso, porque não mais o líder avalia, né? O líder só faz a baliza ali, exato, né? Exato. Eu até mostrei, fiz uma apresentação ontem, né, sobre isso, que a gente quer implantar o ser protagonista, né? Você é protagonista da sua carreira mesmo, né? Então, por exemplo, o one-on-one, né? Deixar o colaborador também puxar a agenda, levar a pauta, olha, eu quero me desenvolver nesse ponto, como que eu posso? Né? Me ajuda. E aí sim o líder entra, né, nesse direcionamento, nos treinamentos, nos PDIs, para ajudar o colaborador nesse crescimento. Né? E também a avaliação de desempenho, né, que agora a gente quer colocar aqui o colaborador para se autoavaliar.
né, o líder vai fazer a calibragem ali com ele, que eu sei também que vocês têm essa prática também. Eu aprendi com vocês, inclusive. Não, e é muito legal isso, porque assim, isso é disruptivo para o mercado, sabe? Assim, eu já falei em alguns fóruns de RH e os meus colegas de RH, eles falam, como? Mas que avaliação final fica? Mas as pessoas vão se autoavaliar sempre acima. Mas não dá para fazer isso, tem que ter lá um rótulo, um box, uma finalização. Não é verdade, a gente está 4 anos rodando esse modelo lá e a gente tem comprovado, né, a autoavaliação dos colaboradores, como final, fica a autoavaliação, não é mais alta, né, a autopercepção do que os gestores fazem. Pelo contrário, né, quando o processo amadurece, as conversas ficam sem medo, mais genuínas, mais profundas, é o contrário, as pessoas são muito mais autocríticas. Se elas percebem assim, poxa, eu posso estar no meio de confiança, que eu posso falar da minha meta, te chamar gestor para me ajudar, mas ser honesto para dizer, eu não quero mais responsabilidade, eu quero, eu estou triste com isso, eu não estou, quero esse programa de desenvolvimento, não quero, mais fluido fica e mais crítico eles são na autoavaliação, nessa linha de autogestão de carreira, né? A gente começou assim, Paty deu um passo agora muito legal, que é do desenvolvimento, que você falou, então, hoje a gente oferece todos os módulos, né, de capacitação que a gente tem na Omni para todo mundo. Também tinha aquele rótulo, né, não posso colocar em sala de aula, né, ou em sala virtual, superintendente ou gestor com colaborador. Não é verdade, né? Sim. A gente abriu cursos com parceiros super legais e é por inscrição conforme a opção do colaborador, do gestor. Então a gente mistura em sala. É um grupo com Dom Cabral, IBMEC, Startse. Tá lá quem faz sentido para sua carreira aprender aquele conteúdo, não mais por nível hierárquico. Isso acho que é uma tendência também. Acabou, né? A gente de fato deixa horizontal, né, a empresa. E eu tenho uma curiosidade um pouco pessoal, que a gente tem, com esse quesito da autoavaliação, a gente também tem uma autoavaliação hoje da empresa, de liderança, de ser sincero ali, justamente o GPTW e outras avaliações que a gente faz internamente, né? Até para desmistificar um pouco isso também, como é que funciona essa questão assim do colaborador saber que ele pode falar em um ambiente seguro e que, porque a gente teve um caso recente, inclusive, né? Não foi no Brasil, foi fora do Brasil, que uma empresa pediu para os colaboradores avaliarem e os que avaliaram negativamente foram desligados, né? E, né, o pessoal fica, tá vendo? Ó, você avalia negativamente, o RH, pessoas e cultura, tá vendo, né? Como é que a gente incentiva eles porque é preciso que eles façam essa avaliação para que o pessoas e cultura, o RH continue melhorando, né? Exatamente. Acho que é cultura mesmo, né? Cultura. É dia a dia ali, mostrando a confiança, né? É estabelecer cultura de confiança, né? Eu acho que isso não é fácil, né? Como é que você estabelece cultura de confiança? Preparando liderança, pensando nos símbolos que você tem, né? Porque, claro, se você atrela, por exemplo, uma avaliação de gestor, uma autoavaliação, a remuneração ou algum tipo de penalização, de punição, né? Você distorce o processo todo, você distorce o sistema, não tem jeito, né? Como qualquer outro sistema que existe no mundo. Então, eu acho que esse é um ponto, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de desempenho, né, de avaliação, quanto mais ele tiver relacionado, né, uma autoavaliação ao bônus diretamente, mais se distorce e faz os combinados da companhia para as pessoas fazerem X ou Y. Quando um processo como esse, né, eu tenho que avaliar meu gestor, mas eu entendi que é para ajudá-lo, eu entendi que eu não vou ter retaliação, eu entendi que o processo é anônimo ou não, mas que não tem impacto em desenvolvimento, realmente, mais honesto eu consigo ser, né, em qualquer relação. Assim, você cria relação de confiança como? Transparência e proximidade, né? É isso, eu acho, nos processos. Então, transparência do RH, da área de pessoas que toca o bumbo disso, mas a confiança que estabelece todo dia o líder, né? O colaborador confia no líder, né? Ele vê a instituição, ali o nome, claro que ela tem uma marca empregadora, mas a minha confiança é estabelecida com o meu líder, né? Líder, exato. E eu acho que puxando esse gancho de avaliação, né? Como que você enxerga para o futuro, para de fato uma empresa ser uma empresa empregadora de excelência? Quais são os passos ali que ela deve se preocupar, seguir? Tem algo específico de preocupação ali para olhar? Então, assim, eu sou muito promotora da questão de cultura, né? Assim, para mim a marca empregadora, né, a questão de tendências, de confiança, ela vem de cultura, né? E a cultura é o que a gente chama de walk the talk, né? Quer dizer, da empresa fazer o que fala, né? Então, a empresa, o líder, a companhia toda. É muito parecido com a posição de educar um filho, né? Assim, a gente erra, acerta, mas quanto mais você faz o que você fala, né, mais você dá coerência,
né, de exemplo, e a empresa é a mesma coisa, né, você tem que dar coerência do que você fala e do que você faz o tempo inteiro. Então, quando eu penso em marca empregadora, eu acho primeiro, né, o que faz uma marca empregadora forte? A cultura, sem dúvida. Então, o que eu faço, o que eu falo. O segundo ponto é a liderança, né, de novo, a liderança é a expressão máxima da cultura, né, é ela que no dia a dia faz as coisas acontecerem, lê o que está escrito, discute com a área de pessoas e consegue aplicar no dia a dia, né, porque a minha experiência é com o meu líder, né, ele que me contrata, ele que me demite, e eu me demito por ele, né, ou por ela, se for uma experiência ruim. Então, acho que cultura, liderança, e tem um ponto que é orgulho, né? O maior promotor da empresa é o colaborador. Sim. Né? Então, quando ele tem orgulho e ele se sente valorizado, reconhecido, tem uma experiência legal, admira a empresa no impacto que ela tem, no produto, na forma como ela faz, na forma como ele vive aquilo, ele é o primeiro a fazer a marca empregadora. Exato. Ele que vai na rede social hoje falar, pô, que legal a experiência que eu tive, que orgulho desse produto, que legal a gente ter responsabilidade social, que lindo meu líder, que bom que meu colega foi promovido. Então, olha, quem faz a marca empregadora é o orgulho do colaborador, e a gente deixar com que ele expresse isso hoje nas redes, né, e nos fóruns que ele tem, né. Muito legal, e eu acho que a gente está falando muito de colaborador e empresa, você citou um ponto que é importante falar também, talvez, que é esse ponto da liderança, né? Como hoje a gente fazer com que a liderança, que está muito ligada às vezes às metas, então eles têm esse perfil de preciso chegar, preciso bater, preciso entregar, e aí quando ele vai para o colaborador, né, às vezes ele não consegue ter essa empatia ou ter esse tato que pessoas de cultura desejaria que fosse dessa maneira, né? Como fazer com que o líder compre assim, essa cultura? Diariamente o desafio, né, de desenvolver liderança, que é a parte mais bonita do nosso trabalho, eu acho, né, sem dúvida. Mas assim, vou te falar da nossa experiência. Eu acho que primeiro a gente tem um conceito por trás do que é um líder para a Omni, né, para a gente lá. Então a gente tem um frame muito definido e a partir de lá a gente trabalha com as iniciativas de capacitação e de exposição do líder naquilo. Mas respondendo sua pergunta, para a gente o líder ele tem que conseguir alinhar pensamento, sentimento e ação. Esse é o nosso princípio na Omni, né? A gente declara isso, treina sobre isso e fala. Então, ele tem que conseguir, né, na sua gestão do dia a dia, alinhar pensamento, sentimento e ação. Que alinhar? O que é o pensar, né? O pensamento é o que a gente mais aprendeu, né? É meta, direção, responsabilidade, para onde eu estou indo. Esse é o papel do líder, né? Para onde você está indo, o que a gente tem que fazer, o que é prioridade, pensar, que a gente fala. Só que ele também tem que alinhar o sentir, que é o engajamento emocional, que é eu ter interesse genuíno, perguntar como as pessoas estão, eu de fato entender que nem todas, né, estão com as mesmas necessidades, com o mesmo nível de energia, com o mesmo potencial, e que isso é uma foto, né, um filme vai mudando. Então, quanto mais eu consigo fazer um engajamento emocional de faz sentido para a Paty ter isso, ela quer estar aqui, qual que é a moeda dela, né, reconhecimento público ou privado, é dinheiro ou é projeto, né, mas eu consigo fazer isso acontecer. E por fim, a ação, né, então pensar, sentir e o agir, que é a ação. Aí é o dia a dia do líder, né? Tocar o bumbo diário, né? Remover obstáculo, conseguir ser suporte quando precisa entrar, mas também dar autonomia, pista. Então, consiga, ele falou, tô aqui, quando você tiver dificuldade, você me procura que eu entro junto, né? Então, eu acredito muito nisso, que primeiro deixa isso muito claro, e aí é experimental, né? Treina a liderança, expõe, conversa sobre isso, faz roda de conversa, é isso que vai desenvolvendo. Legal. Né? E como que você acha que isso acontece falando da alta liderança ali de diretoria para a média liderança? Como você acha que a gente consegue esse engajamento, né, essa proximidade? Porque antes tinha um estigma ali de separação, né? Como que você acha que está isso hoje? Qual a tendência para isso hoje? Eu acho que assim, todos precisam das mesmas coisas, né? Eu sempre digo que a liderança é solitária, sabe? E eu acho que quanto mais você cresce no mundo corporativo, mais sozinho você fica. Eu, pelo menos, abordo sempre por aí, sabe? Entendendo isso, a gente tem que imaginar que um vice-presidente, um diretor, um presidente também são solitários no seu papel de líder, né? E também precisam de ajuda. Então, eu acho que esse é um ponto de que, como que eu engajo ele assim, né? Deixa eu te falar, você também quer, todo mundo quer ser um líder inspirador, aspiracional, próximo, admirado. Né? Então, eu acho que quando a gente consegue mostrar isso, falar, consigo te ajudar, você também precisa de ajuda, porque ele também tem as preocupações dele. Será que eu mandei bem nessa reunião? Será que eu perdi gente por causa do meu estilo? Será que as pessoas gostam de trabalhar comigo?
não tem espaço para falar sobre isso. Eles não podem, né? Vai ficando mais político o ambiente. Então, eu acho que para engajá-los, eu acho que eu tenho mudado, né? Porque eles veem o movimento, né? De a liderança é mais vulnerável, pode falar o que sabe, o que não sabe, pode se expor. E se abre esse ambiente para dizer, eu sei que você está com dilemas iguais a todo mundo, né? Deixa eu te ajudar. E aí tem muito papel do BP, né? Do Business Partner fazer isso. É assim que a gente consegue destravar, sabe? Mas hoje eu não vejo muito dificuldade, eu acho que todos estão bem abertos a isso, eu acho que vai mais do perfil das pessoas, puxa, eu sou mais introspectiva, aprendi mais a fazer isso ou não, do que de nível hierárquico de interesse, sabe? Eu acho que estão bem mobilizados todos, assim, nesse sentido. Legal. Quem diria que num papo de futuro, a gente ainda não abordou ainda tecnologia e IA, o principal assunto do futuro é emocional, é estar próximo, é empatia, né? Vai ser um assunto que acho que sempre vai ser assunto. Muito, muito louco, porque eu acho que, não sei, talvez algumas pessoas mais antigas, com lideranças mais tradicionais, sabem o que às vezes é meio curto ali a liderança, um pouco mais apertado ali o nó, né? E agora a gente tem conversado muito sobre afrouxar, sobre entender, sobre ter empatia, né? De deixar o cotidiano mais leve, né? Curioso isso, né? Exatamente, é bem isso, né? E a gente viu isso na pandemia, né? Os líderes que eram mais comando e controle, que eram mais centralizadores, foram os que mais tiveram dificuldade, né? Os que já tinham uma gestão mais de confiança, aquele momento que a gente fez a ruptura e foi todo mundo pro remoto, né? A gente não tinha equipamento, controle, vídeo, acesso, estrutura nenhuma, uma loucura, aquilo. Os líderes que eram mais comando e controle sofreram mais, porque eu quero comandar, quero ver, né? E aprenderam muito, sofreram mais nesse processo, né? Mas hoje, acho que é total questão de empatia, como você disse, né? Flexibilidade, empatia e com direção. Continua sendo o papel do líder da direção, da clareza, do objetivo, da feedback. Isso continua sendo o papel dele, né? Ele é o líder ainda, né? A forma de fazer tem evoluído. Que bom. Que bom, né? Que bom que a gente tem evoluído. Mas levando o papo um pouco para esse caminho de tecnologia, como é que vocês têm visto essas ascensão de IAs, ferramentas que ajudam vocês a fazer PDI, outra avaliação de desempenho, né, one-on-one, tem visto por um lado um pouco mais benéfico, também provavelmente deve ter trazido algum malefício, né? Como é que vocês enxergam isso hoje dentro do RH? Olha, eu acho que é uma tendência, não tem como fugir disso, né? Eu acho que indicadores é uma tendência, inteligência artificial é outra. Eu acho que assim, como em qualquer outra área, ela tem que estar no papel que ela tem que estar, né? Que é o quê? Onde ela tem utilidade, assim, pra gente, para tirar a questão de repetição operacional, que pode ser automatizado. Sim. Eu acho que isso é um ganho enorme, porque imagina, quanto mais você consegue tirar esse processo do RH, mais você coloca o RH no papel de análise, aconselhamento e relacionamento, que é onde a gente tem que estar. Então, que beleza isso, né? E eu acho que ela tem um papel quando ela consegue ser assertiva para fazer o preditivo, né? Que tendência que eu tenho, por exemplo, para olhando minha amostragem, minha experiência aqui, para, por exemplo, prever turnover, prever que população está mais vulnerável, está mais próxima de um possível pedido de desligamento, ou está infeliz na empresa. Então, e hoje tem muita ferramenta sobre isso, né? Tanto que vai tirando o termômetro, que eu acho que é uma prática super legal, né? Sim. A gente adora, assim, práticas de clima, pesquisas anuais, mas o tirar um termômetro constante ajuda muito. Então, quando você junta isso com inteligência artificial, também você vai vendo tendências, né, quanto a isso. E eu acho que, de novo, né, para o mundo corporativo, não só para o RH, ela tem que ajudar a voltar a gente para o relacional, né? Que bom que ela vai ocupar esse papel para deixar o líder, as relações de trabalho, a relação do RH, cada vez mais voltando no que importa, né? E do que vai ser insubstituível, que é o relacional, que é olho no olho, que é o perceber as pessoas. Exato, né? Isso ajuda até no ROI, né, do retorno do investimento, uma vez que as plataformas hoje nos ajudam a prever, antever ali um turnover, né, o recrutamento ele é muito caro, né, para a empresa. Então isso até ajuda, né, na redução dos custos, né. Cara, o recrutamento e seleção é um exemplo muito grande assim da inteligência artificial, da tecnologia, como ele ajuda no dia a dia, né, na triagem de currículos ali, na triagem de perfil. Tem plataforma hoje com a inteligência comportamental, que ela faz todo aquele teste, né, já te dá um parecer ali se aquela pessoa combina com a área. Claro, né, tem que ter um olhar analista, né, sempre um olhar humano ali, mas adiantou muito o lado do RH, né? Exatamente, é um ótimo exemplo.
Sim, e eu comentei trouxe no final ali um malefício, né, fazendo um pouco o papel ali de advogado do diabo, porque justamente por conta de plataforma, a gente vê ali muito nas redes sociais, às vezes o pessoal reclamando que fui desqualificado por um robô, não cheguei nem a ter uma interação humana, né, então também esse lado assim, né, do quão ela pode talvez trazer um dado, ou uma informação, ou até mesmo barrar ali, né, alguma não só da contratação, né? Propriamente dentro da empresa, alguma informação, porque ela fez uma triagem talvez equivocada, né? Então, acho que tem esse ponto também, né? Não sei se vocês já lidaram com alguma situação quanto essa. Tem, assim, tem muito, né, polêmica sobre isso. E eu acho que a gente tem que aprender daí que a realidade é essa, né? E assim, daí como é que eu monto o meu currículo? Como é que eu escrevo as coisas que eu sei fazer, as minhas competências, realizações, sabendo que tem uma inteligência artificial que lê aquilo no filtro até eu chegar numa conversa, né, com a empresa. Então, para mim, né, eu acho que tudo na vida, a gente tem a possibilidade, né, tudo que vai mudando, inclusive, de se colocar como vítima ou como protagonista, né? Verdade. Então, assim, é fato, né, você pode ser barrado por uma inteligência artificial que não leu, não filtrou o seu currículo no processo. Cara, cabe a mim olhar e falar, a realidade é essa, é dado o jogo, 90% das empresas estão nesse processo, Sim. nesse modelo, como é que eu consigo aprender nisso para, né, de novo, estar em destaque, né, para ser olhado, né, que talvez usando ali palavras-chave no currículo, né, como se é eu tô aprendo procurando... a escrever? Exatamente, então, até uma dica, né, para quem tá ouvindo a gente. Qual é o futuro do currículo? Quais são os currículos do futuro, na verdade? Vocês sabem que eu faço uma live mensal, bimestral, na verdade, num programa de voluntariado para mulheres, que eu dou a live de currículo. É mesmo? Que legal. Eu adoro falar de currículo. Compartilha essas dicas com a gente, por favor. Mas olha só, o currículo é o seguinte, ele tem que ser uma oferta, né? Vou tentar resumir aqui algumas dicas. Ele tem que ser uma oferta do que você sabe fazer, dos problemas que você sabe resolver. As pessoas tendem a pensar no currículo como a bula do remédio. Ele não é, ele é o folder de venda do remédio, né? Então, primeiro tem que pensar que problema você tem que resolver mesmo. É muito menos o descritivo de onde eu passei, que as pessoas ficam mais com isso, mas e a data, e onde eu passei, o currículo. É muito mais eu consigo colocar no conteúdo que problemas eu sei resolver. Por quê? Porque as pessoas contratam quando elas têm um problema a resolver, né? Então eu vou lá e vou falar assim, puxa, eu tenho que implementar um programa, meu problema na empresa é implementar um programa de carreira que eu nunca tive. E eu vou olhar no currículo, Paty, aqui ó, a Paty contou que ela já teve, ela resolveu, ela teve um processo, uma experiência, um projeto que ela implementou carreira. Então, quando isso está claro para mim, é isso que vai acontecer. O problema que eu tenho e o que está explicitado no currículo que eu sei resolver. De novo, mais do que características, né, ou o descritivo disso. Então, primeiro, pensa como oferta, escreve os problemas que você sabe resolver, exatamente, e olha anúncios de vaga, né? Exatamente como tem inteligência artificial, você precisa olhar e falar, é assim que está descrito uma vaga, né? Quando eu li, eu falo, nossa, é que eu também sei fazer. Volta e alimente o seu currículo com aquela informação, sendo verdadeira, né? Claro, né? Não podemos escrever o que a gente não sabe fazer, mas... Então, também voltar e retroalimentar o currículo é vivo, né? Hoje mais ainda, com essa questão de inteligência artificial. Sim. Acho que o que mais acontece é criar e aí vira uma roleta russa, né? Que você pega aquele massificado e começa a distribuir para todo mundo. Um padrão, né? Interessante. E dessa parte, por exemplo, de treinamentos, plataformas de desenvolvimento, vocês identificam também que a IA consegue, por exemplo, selecionar, com base nesse comportamental, direcionar para a pessoa especificamente o que ela precisa fazer? A gente já chegou num nível assim? Já faz, assim, já. Eu acho que assim, nada substitui a autoanálise, né, de verdade, o processo de autoconhecimento das pessoas, que eu acho que é uma tendência também, cada vez mais, porque assim, se eu estou falando de autogestão de carreira, de escolher minhas metas, né, fazer minha autoavaliação, isso parte do autoconhecimento. As pessoas vão cada vez mais ter que olhar e falar, peraí, o que me motiva, qual que é a minha moeda, como é que eu lido com isso? Então, acho que isso é meio substituível. Mas, respondendo, né, já existem sim processos hoje que leem, né, você colocar no chat GPT, né, ó, eu tô nessa situação, me vejo assim, quero isso, quero chegar nesse lugar, que cursos que você me oferece, né, que você acha que eu devo fazer, ele vai te falar coisas que cabem, né, de fato, vai atrás desse treinamento, desse desenvolvimento, dessa ajuda, então, tem que usar como aliado, né, sim, dá para usar, né, como aliado. Até para liderança também, né, hoje tem plataformas que elas ajudam o líder a montar o PDI, né, dar insights ali, olha, se é comunicação, o que você acha aqui desse livro, né, que fala sobre comunicação, o que você acha desse treinamento, olha esse podcast que fala sobre comunicação não violenta.
Então, tem plataformas que ajudam também a liderança nisso, né? Claro, né, sempre, né, com um olhar humano, né, entendendo a necessidade de cada um individual ali, e também até plataformas de e-learning ali. Hoje a gente está até trazendo aqui na ABIS, né, não tem um case ainda, mas vamos ver como que vai ser o andamento. Nossa plataforma, nossa universidade, ela cria os próprios cursos, né, dela. Então você bota ali o material, né, pede uma ajuda para ela ajustar ali o texto, ela já cria um material para você, cria um treinamento com inteligência artificial mesmo. Traz até a referência, né, de onde ela trouxe aquele treinamento, então é bem legal. Muito bom, vai facilitar o trabalho. Exatamente, exatamente. E tudo isso é muito legal, mas a gente sabe que tem custo. E uma vez que tem custo, entra ali numa divisão ali do que a empresa vai priorizar, né? Porque a aquisição de leads custa tanto, o investimento para uma melhoria em outra área custa tanto. Como que vocês veem hoje, por exemplo, essa priorização do RH, quão as empresas estão olhando para o RH, para pessoas de cultura, para trabalhar esse investimento e diversificar ali, enfim, entender como é que é a importância disso? Para priorizar investimento, né? Assim, eu acredito no seguinte, né? Primeiro, o RH trabalha para o negócio. Né? Acho que é a primeira coisa. A gente tem coisas muito legais, tem tendências muito legais de mercado, mas você tem que entender primeiro o que faz sentido para o seu negócio, né? Para alavancar o negócio, porque a gente trabalha para criar mais receita, né? É isso, né? E também temos que ajudar a isso. Então, o que ajuda aquele negócio, o que ajuda a estratégia, o que está alinhado com a cultura? Eu acho que é a primeira coisa. Então, quando eu penso entre tudo que existe, e dinheiro é sempre finito, sempre, né? E sempre será mais ainda para a área de pessoas e cultura, e aí que está a priorização, né? Você tem que olhar e falar, o que faz diferença para eu mudar o negócio, né? Para eu alavancar o negócio. E claro, então, para mim, eu sempre vejo dois círculos, sabe? Assim, o que o negócio precisa e o que as pessoas precisam. A intersecção desses dois círculos, né? Porque nem tudo que o negócio precisa, as pessoas precisam, nem tudo que as pessoas precisam querem, o negócio precisa, né? Mas tem um grande campo, né, da intersecção do que o negócio precisa e as empresas precisam, as pessoas, desculpe. E é nessa intersecção que a gente tem que priorizar, né? Para mim, então, eu acho que o ponto de priorização, e de verdade, se você tem clareza disso, está na mesa, conhecendo a estratégia, né, como RH, qual que é a estratégia, para onde a empresa vai, o que precisa, fica muito mais fácil de você conseguir priorizar e conseguir argumentar numa mesa, né, de investimento de decisão, porque que aqueles investimentos são importantes. E aí sim você está, né, ali no mesmo nível dos demais negócios, das demais diretorias, para conseguir explicar isso. Sim, acho que a pergunta vai justamente por esse caminho, assim, né? Só complementando, como mostrar para a empresa que o RH não é só despesa, né? Que ali também tem fonte de lucro, de alavancar o negócio, né? Acho que é bem por esse caminho, né? Exato. A gente tem uma coisa muito legal, né? Você lembrou aqui, a gente teve uma evolução, né? Nossa ferramenta de gestão de clima organizacional é o GPTW, né? Você até citou aí, a gente está no 4º ano com o melhor para se trabalhar no segmento financeiro, a Omni, e a gente foi crescendo com esse resultado. Quando a gente começou e aplicou, né, foram há 6, 7 anos atrás, né, a gente tinha um resultado bem ruim, limiar em algumas coisas, e fomos crescendo até onde estamos com um plano de ação, com de fato muita interesse de que isso mudasse, e mudamos. Mas o que eu te dizer, a gente tem um gráfico que mostra como o nosso GPTW, né, nosso índice de clima organizacional, de confiança, foi crescendo e o nosso lucro líquido foi aumentando na empresa. Que legal. Então olha só, né, assim, o que muitas empresas, e a gente mostra esse gráfico nas reuniões, né, o nosso índice de satisfação do colaborador crescendo junto com o lucro líquido da empresa. Porque é essa conta que a gente fala tanto, que a gente precisa como RH conseguir provar, né? Olha só, as pessoas quando estão felizes, elas trabalham melhor, produzem mais. Elas não têm atrito, não têm resistência, né? E acredito também que com isso, se elas são mais felizes, produzem mais, que bom para a empresa, traz mais lucro, traz mais distribuição de lucro, enfim, todo mundo fica melhor. Também levar isso de volta, né? Acho que as pessoas que estão felizes no trabalho, e todo mundo aqui já teve um momento que não estava feliz, né, em algum lugar. Mas quando você está feliz no trabalho, você volta e isso impacta a sua vida, né? Quando você não está feliz, você briga mais com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com seus pais. Quando você está satisfeito, que você passa lá 8, 10 horas no trabalho, mas ficam fáceis as relações. Sim. Então eu acredito também que isso retorna, né, para a sociedade, assim, para a comunidade, né? Para as relações. Falando um pouco desse quesito de felicidade no trabalho, para entrar no assunto ali de trabalho presencial, híbrido, 100% home office, né? Acho que hoje muitas empresas estão chegando no consenso ali que o trabalho híbrido é
o equilíbrio, né, entre as duas. Espero, né? E como você vê também esse impacto na felicidade do colaborador, no bem-estar, na questão do próprio desempenho, né? Não sei se, não tenho números aqui para trazer, mas eu vejo que muita gente às vezes consegue produzir ali, entregar muito mais no home office do que no presencial, né? E como você tem visto esse movimento hoje no mercado? Eu acho que é isso que a gente começou falando aqui, que é de flexibilidade, sabe? Eu gosto muito do híbrido, que eu acho que traz a flexibilidade. Agora, o que eu acho que traz felicidade e sentido para o colaborador é deixar claro o como, né? O que eu quero dizer com isso? O como e o porquê, né? Porque assim, se você estabelece o híbrido sem muita clareza de por que é híbrido, né? Ou sem tirar o melhor desse modelo, não faz sentido para as pessoas. De fato, elas falam, puxa, eu só pego condução, demoro mais tempo, almoço num lugar que é mais caro, eu só vejo coisas ruins, né? Então, quando eu falo de conseguir mostrar o melhor, é assim, quando essas pessoas vêm para o presencial, tem que ter um porquê, né? Quer dizer, então tem que ser aquele momento, aquele dia para as atividades que de fato o presencial ganha nessas atividades. Então, troca, reunião, comitê, novos projetos, ideação, né? Enfim, se você está puxando presencial, que você explore as pessoas a fazerem isso, Sim. A convivência, a troca, a criatividade, a inovação, né? Ou de fato os projetos, iniciativas que você precisa do outro para sentar junto e fazer. E quando a gente fala daí, né, do tá em casa, né, do remoto, que você também tira o melhor delas. Quer dizer, então, é melhor estar lá por quê? Já para trabalhos repetitivos, para montar o material, para fazer análises. É muito melhor estar sozinho para fazer isso, né? Então, acho que quando a gente consegue fazer com que a empresa entre o máximo possível nesse baile, né, assim, nessa situação, porque não é tudo preto e no branco, mais faz sentido, sabe? Assim, por que eu vim no presencial? Porque tinha um porquê. Porque eu estou no remoto e eu consigo fazer o equilíbrio disso. Então, eu entendo que ali você consegue dar um sentido. As coisas têm que ter sentido para as pessoas, né? Sim. Não adianta ser porque eu quero, né? Tem que ter um sentido. Queria fazer uma pergunta aqui. De que forma que você acha que a cultura de uma empresa, ela afeta tanto negativamente quanto positivamente o pertencimento pro colaborador ali? Legal. Assim, né, eu falei aqui, a escultura para mim é o tema, né, assim, acredito muito. Então, até pra gente voltar e pensar um pouco o que é cultura, como você faz cultura para entender pertencimento, né, assim, cultura é o que está dito e não dito numa empresa, né? Primeiro, o que está vivido de fato numa empresa, assim que as pessoas percebem a cultura. E eu sempre falo que cultura, assim, você tem que definir, declarar e demonstrar. Então, cultura você define, declara e demonstra. E vou chegar no pertencimento, né? Então, primeiro quando você define, né? Para dar senso de pertencimento para as pessoas, você define a cultura com todos juntos, né? Não dá para ser uma coisa que o grupo da diretoria define a cultura, escreveu, depois de 2 meses escreve mais um pedaço, depois mais um pedaço e vai divulgando, porque não tem pertencimento, né? Então, na definição, define, declara, demonstra, tem que ser de pertencimento de todos. Puxa, e aí em níveis diferentes, né? Alguns de fato sentam e escrevem, outros dão opinião, outros participam de roda de conversa, respondem pesquisa, mas é uma percepção, né? A gente captura a percepção de todos. Então, quando define, quando declara, a mesma coisa, né? Então, declarar é papel de todos, né? Especialmente da área de pessoas e cultura. Né? Então, o que eu quero dizer? Puxa, para fazer sentido para as pessoas, que pertencimento é isso, faz sentido para mim, eu ajudei a definir e eu vejo declarado, né? E como é que eu vejo declarado? Por ritos e símbolos, não só na parede, né? Então, por ritos e símbolos quer dizer o processo. O processo de recrutamento e seleção fala sobre aquela coisa que está escrito, né, sobre a cultura. O modo como eu promovo está dizendo sobre a cultura. Eu promovo, está alinhado. Como eu remunero, como eu dou aumento, né, eu priorizo isso, como eu desenvolvo, como eu dou feedback. Os líderes da minha empresa, né, mostram essa cultura. Sim. Então, esse é como eu declaro, né? Não só eu declaro nos processos, nos ritos e símbolos, celebração, festas e tal. E o demonstra é o diário, né? Assim, e aí eu acho que o diário ele entra tanto nesses ritos como ele entra nos comportamentos, né? Que é muito papel da liderança e de cada um. Então, se eu vejo um colega meu com um comportamento que está desalinhado àquela cultura, o que está escrito na parede, poxa, ele foi orientado, né? Um gestor viu aquilo, alguém atuou sobre aquilo, foi premiado, né? Quem é o símbolo da cultura e demonstra aquilo o tempo inteiro. Então,
E aí no dia a dia, né, o líder tem muito desse papel, né, de demonstrar. Então, para mim a cultura ela define completamente o senso de pertencimento e orgulho. Então, se eu olho e falo, puxa, participei disso, confio, entendo e vejo acontecer, né, walk the talk de novo, né, o que eu faço, o que eu falo, o que eu faço. Eu me sinto pertencente e sinto orgulho daquilo, né? Como é que eu desperto orgulho nas pessoas? Todos querem fazer parte de algo grande, eu acho, sabe? De algo significativo, de algo legal. E o grande não é só, né, estourar a boca do balão. O grande são coisas que acontecem de uma entrega de um projeto, de ter se superado, de ter feito melhor do que o ano anterior. Isso são coisas grandes que têm que ser comemoradas também, né? Então, o pertencimento está muito nisso das pessoas, né? Então eu vejo a cultura, me sinto parte e vejo acontecendo. Legal. Então, sem dúvida, né? Pertencimento, orgulho e cultura estão ali muito próximos. Legal. E o contrário também pode acontecer, né? Que é aquela empresa que ela declara, né? Ela escreve, mas quando a pessoa chega, né, a experiência dela é totalmente diferente, né? A gente não pratica aqui o que foi falado para mim ou o que eu li sobre vocês, né? E aí afeta negativamente esse senso de pertencimento, né? Exatamente. O nosso papel é ser guardião disso, né? Sim. Sim, eu acho que a cultura é da empresa, né? Não é do RH, não é do CEO, não é da diretoria, é da empresa, né? É o legado que a empresa vai, né? Tanto que quando a cultura é forte, você pode tirar símbolos importantes, o presidente, que a cultura fica, né? A cultura está lá estabelecida, ele se adapta à cultura que chega, né? As culturas muito claras, né? As pessoas entram, elas já percebem na hora. Sim. Tem a ver com isso? Não, né? Elas se expurgam automaticamente se elas não fazem parte da cultura. Mas é isso que você falou também, né? Acho que tem que ter, é pro bem e pro mal, ali, isso acontecendo. É como diz um diretor aqui nosso, o Adriano Serrano, escrever o que precisa ser feito e fazer o que está escrito. Simples assim. Simples assim. Tem uma frase que eu não poderia atribuir, porque eu não lembro quem falou, mas o pessoal fala muito que cultura é o que se come no café da manhã, né? Não adianta você falar, mas é o que acontece todos os dias ali, já no primeiro horário, já, né? E eu acho que também tem uma questão de, trazendo um pouco para employer branding, né? Que é como não ser uma empresa de fachada no sentido de, a mesma coisa que eu estou comunicando para fora, está sendo vivido de fato aqui dentro de casa, né? Como que a gente trabalha isso? Porque eu acho que dá para atrelar um pouco a cultura também, né? Mas também tem um outro lado. Como que você vê essa questão ali? Sim, a total cultura, exato, né? Puxa, o que está acontecendo, o que eu escrevo, é o que está acontecendo. Agora, uma das coisas que eu acho que é legal para a gente medir isso são as pesquisas, né? Porque às vezes também a gente fica míope, né? Começa a falar assim, não, aqui está todo mundo super feliz. Se eu não tenho, de fato, a prática, a recorrência, a disciplina de estar sempre medindo, né, a satisfação dos meus colaboradores, e eu estou falando de clima organizacional, mas eu estou falando de NPS, por exemplo, né? A gente, na Omni, a gente roda todo ano a pesquisa de NPS do RH, de todos os processos. E por quê? Porque eu quero saber se, às vezes eu acho que eu estou fazendo um processo sensacional, e o colaborador ele fala, gente, mas está muito ruim esse processo de férias, hein? Não, está muito ruim o processo de treinamento. Então a gente tem que escutar o tempo inteiro, né? Primeiro, para saber se o que a gente está lá falando num podcast, se o que a gente está falando num fórum, é o que as pessoas percebem, né? Tem que dar orgulho delas olharem e falar assim, puxa, estou ouvindo a Denise, a Paty falar, e isso acontece ali na minha empresa, né? É claro que o dia a dia tem sempre um desvio, outro, mas é corrigido. Né? Isso está acontecendo, então eu acho que a gente tem muito desse cuidado, né? Para tudo você pode fazer narrativa, né? Mas você sabe se é verdade, primeiro porque o colaborador é o seu principal promotor, acho que é a primeira coisa. Segundo no seu papel de gestão, tá sempre monitorando, né? Tá certo? As pessoas estão felizes com o clima, com a liderança, com os processos, com as práticas, com a empresa, né? Acho que isso resolve. Verdade. E uma dúvida, na verdade, como que você enxerga hoje, falando dessa... Porque tem muito do como falar com o colaborador, né? E aí a gente sabe que endomarketing, por ter marketing no nome, às vezes está atrelado a marketing. Mas esse cuidado vem muito de pessoas de cultura, de RH também. Como que você enxerga também essa que às vezes vira uma bola dividida, e às vezes, dependendo da empresa, pode até virar ali uma questão de quem cuida do quê, sendo que as áreas poderiam se unir para ter esse cuidado, né? Como você enxerga essa comunicação para dentro? Nossa, eu acho, assim, essencial, né? A comunicação interna, para mim, ele é o principal canal da área de pessoas e cultura. Assim. É uma coisa que a gente tem muito forte. A gente tem uma casinha que a gente chama na diretoria de pessoas e cultura, né? Que é exatamente como a gente sempre monta uma iniciativa em conjunto. O nosso segundo pilar é
a gente aprende junto, o terceiro a gente comunica, né? E a gente tem frame para isso, né? Comunica sempre primeiro liderança, depois colaborador. Então a primeira coisa, o líder, a meu ver, né, ele tem que ser o primeiro, né, ele tem que ser o parceiro. Então eu lanço um produto, por exemplo, um projeto novo, uma iniciativa, primeiro eu comunico a liderança, na sequência os colaboradores, né, para esse colaborador vai lá e pergunta, escuta, o que é isso? O líder já sabe da notícia, já sabe falar. Então eu estou falando alguns dos cuidados que eu acho que são super importantes para a comunicação interna, para o processo acontecer, de novo, porque ele confia no líder, né, ele não confia só no comunicado interno. Mas outros canais, além da liderança, são importantes, né? Então a comunicação interna ela tem que estar escrita, ela tem que estar expressando a cultura. Sim. Puxa, se eu quero naquele ano falar mais de eficiência, se eu quero naquele ano falar mais de protagonismo, de colaboração, eu dou o tom na minha comunicação interna sobre isso, né? Quando eu conto um comunicado, quando eu trago uma informação, uma iniciativa. Então, e outra coisa é, quando as pessoas não têm informação, elas geram informação, né? Eu sempre falo isso, as pessoas, eu estou em crise, vou fazer uma reestruturação, não vou comunicar a ninguém. Bobagem, né? Assim, é quando mais as pessoas são de comunicação. Então, tem uma coisa também que eu acho que não pode ter medo de comunicar, né? Sim. Não pode ter medo. Então, coisas boas e coisas ruins, né? Nosso papel fazer isso. Porque se a gente não comunica, alguém cria, né, informação, ninguém fica sem. Então eu vou lá, vou tentar descobrir de um jeito, daí eu aumento o negócio, daí não é exatamente como era. Então, até quando a gente não tem informação, pessoal, ó, eu sei que tá esse burburinho aqui, a gente não tem ainda a definição, assim que a gente tiver, a gente vai falar. Isso vai comunicar, né? Uma coisa é não se ausentar sobre isso. Agora, estou falando várias coisas de comunicação, adoro, gosto muito disso. Mas o principal canal é o líder, né? Sem dúvida. Ele tem que estar preparado para isso, ele tem que ser maduro para isso, né? Nenhum líder gosta de dar má notícia, ele tem que aprender a dar. Nenhum líder gosta de ficar sem respostas, ele não tem resposta, mas isso não quer dizer que ele não tenha que estar lá em linha de frente de comunicação, né? E comunicação não é só falar, é escutar também, né? Então, o líder nesse papel de comunicação, ele é importante também para trazer a temperatura das coisas, né? Ó, isso aqui está caindo quadrado, precisamos falar mais sobre isso. Ó, isso aqui não foi bem aceito, a gente precisa dar mais esclarecimentos. Ó, isso aqui tá um bafafá ali, vamos trazer alguém para falar. Então veja que a comunicação não é só o falar, né? O quanto um líder e uma organização consegue escutar para conseguir fazer um endomarketing. Legal. É porque às vezes o pessoal também fala, não, eu comunico aqui, a gente manda por e-mail uma imagem, né, com um texto gigante, então a comunicação vai muito além disso, né? Acho que tem, igual você falou, tem a verbal, tem a liderança, tem toda uma estrutura desenhada ali para que isso aconteça, né? Muito legal. E tem o não verbal, né? Tem os símbolos, né? Eu falo uma coisa e faço outra. Eu falo, meu Deus, mas estão comunicando o que nessa empresa? Exatamente. Né? Inclusive tem uma questão, assim, não envolve somente o RH, mas acho que tem o RH ajuda, pessoas de cultura ajuda a desenvolver, que é, por exemplo, as pessoas são um reflexo da liderança, né? E aí, até você identificar, por exemplo, uma liderança que não está de acordo ali com a cultura da empresa, o quanto ela já não disseminou ali uma cultura ruim para baixo, né? Como fazer para uma substituição, uma alteração de liderança para retomar esses liderados ali que já tem talvez já não estão mais comprados com a ideia, né? Porque foram ali envenenados ali, entre aspas, né? Assim, eu acho que você sempre tem que ter o vínculo, né? E a comunicação para o colaborador de confiança, né? Então, se você não conseguiu criar isso como cultura, é muito importante que você tenha, por exemplo, os canais de abertura, que sejam os canais oficiais, né? De denúncia, por exemplo, para que o colaborador possa falar. Isso é fundamental para as empresas, né? A ouvidoria, o canal de denúncia. Porque pode acontecer algum tipo de desvio e as pessoas têm que falar. E daí você tem que ter ação e seriedade para lidar com isso, né? Porque também receber denúncia e não atuar não adianta muito. Então, e aí entra outra questão que é legal, como é que a empresa se posiciona quando vem uma denúncia, um ponto duro às vezes, difícil, né? Mas que você vai lá, investiga, vê se não é e ajusta. Agora eu volto ao ponto, né? Eu acho que quando você tem um líder contraditório à cultura, e a cultura é forte, ele é expurgado do sistema, assim, sabe? Os próprios colaboradores sinalizam, pares não admiram, o sistema, a cultura vai mostrando. Então, e claro, ele pode ficar um tempo, mas eu acho que o quão prejudicial isso é quando a cultura é forte, é muito menos quando a cultura não está estabelecida, né? Porque as pessoas sabem, né? Especialmente com a consequência que você dá com isso,
poxa, aqui ó, tem coerência, posso confiar, né? Mas acontece, como tudo acontece na vida, o que conta é o modo como a gente lida com aquilo. Sim, é verdade. E essa parte de canal de danos é muito importante, né? Porque a gente acaba não tendo acesso, existe comitê, está muito atrelado à compliance, a pessoas de cultura, ao RH, mas é sempre incentivado ali para que a gente, quando tiver algum desvio, e aí quando a gente fala em denúncia, a gente pensa em coisas graves, né? Ou algumas coisas que precisam de fato ser denunciadas. Mas às vezes algumas coisas menores que a gente fica até em dúvida ali, né? O colaborador fica pensando, será que foi? Será que não foi? Como é que, por exemplo, esse acompanhamento também, para encorajar ou mesmo um colaborador que se sentir ali num momento, pelo menos que ele comunique, porque daí aquilo vai ser tratado de fato como merece a atenção, né? Acho que conscientização, né, Dê? Treinamento, mostrar o que é o assédio, né? Porque às vezes o líder gritou ali, por exemplo, o colaborador fica, será que é? Será que não é? Né? Será que eu vou me expor se eu fizer isso, né? Então acho que é deixar claro como é feito até, né? Como é confidencial, né? Como é seguro aquele ambiente, e também trazer treinamentos, palestras, né? Sobre como funciona, como é, né? O que configura um assédio, né? O que configura um dia a dia normal de você cobrar uma atividade, né? O que pode, o que não pode. Acho que a conscientização, a comunicação clara é o princípio, né? Eu acho que tem pouca tolerância a isso hoje mesmo, né? Assim, de fato, acho que letramento, né? Sim. Conscientização, capacitação, como você falou, é muito importante, né? E eu acho que as empresas cada vez mais têm que ter menos tolerância a isso. Sim. Mesmo porque a gente tem acesso a essa informação, né? O que pode, o que não pode, assim. E todo mundo tem que ser tratado com respeito, né? Então, tem algumas coisas que, claro, ficam na zona cinzenta, mas tem umas que claramente não ficam, né? E acho que você cria confiança, falando sobre o assunto, abrindo o canal e dando consequência quando de fato ocorre um desvio, né? E aí, tirando uma dúvida, como você, por exemplo, um conselho que você pode dar de forma geral, assim, lidando, por exemplo, com opiniões contrárias, né? A gente vê hoje em dia um cenário cada vez mais politizado, as pessoas se sentindo ali com liberdade de conversar alguns assuntos que às vezes, não sei se cabe ou não cabe a mim falar, né? Mas às vezes um pouco mais polêmicos ali no escritório. Como lidar nesses casos, assim, quando a gente vai por um caminho que pode ser perigoso a fala do colaborador, do líder? Sim. Assim, olha, eu acho que é respeito, né? Eu acho que quando o respeito quer dizer a abertura a todas as opiniões, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que separar é o que é uma crítica, uma opinião pessoal, o que é uma opinião a você, né? Porque muitas vezes as pessoas se posicionam, elas não estão fazendo uma crítica diretamente pessoal a você, ou não estão combatendo diretamente sua opinião, elas estão só dando a dela, né? Então, eu acho que as pessoas estão muito com pouca tolerância, né, para ouvir a opinião do outro, e a gente tem que ouvir a opinião do outro, inclusive para evoluir a nossa, por mais que a gente não concorde, né, para evoluir. Então, acho que é sempre válido, e a gente fala tanto, né, de diversidade, de inclusão, isso é diversidade de ideias, né? As pessoas vêm de background, de lugares diferentes, né, e elas têm expressões de cultura e que acreditam diferentes também. Então faz parte, né? Agora eu acho que no mundo corporativo cabe a máxima também. Se o assunto é difícil ou é polêmico demais, não é para discutir no meio de trabalho, é para discutir, né, no pós-trabalho, né? As relações que eu tenho mais pessoais, as relações que estão além do trabalho que acontecem também. A gente tem falado da questão ali de tecnologia, falamos de vários assuntos aqui, mas assim, de forma generalista, porque eu sei que não dá para abranger todos, tem empresas grandes, médias, pequenas, mas assim, você tem algum conselho de forma geral, assim, para os profissionais de RH, profissionais de pessoas e cultura, né, de forma generalista, quanto ao futuro, lidar com pessoas, lidar com ambientes? Você tem visto alguma tendência, ou tem tido alguma roda de conversa que você pode compartilhar com a gente? Olha, eu adoro esse tema também, viu? Eu acho que assim, são várias coisas, né? Você pensar no futuro do trabalho, primeiro você tem, sim, vários estudos já que mostram as profissões primeiro, né? Então, assim, elas vão se substituir muito rápido, né? Então, tem alguns estudos aí que mostram que nos próximos 4 a 5 anos, em torno de 60% das posições vão mudar, das funções. É muita coisa, né? Sim. Então, assim, acho que primeiro em termos de competência, que entra a questão de tecnologia, ciência de dados, inteligência artificial, mudam todas as carreiras e muito rápido, né? Já estamos vendo isso acontecer. Então, e até quem está entrando em formação hoje, em graduação e tal, as escolas estão super se revendo e acelerando com isso. Então,
O futuro do trabalho tem a ver primeiro com as competências técnicas, que são essas, e quando fala das comportamentais, né, o que a gente lê muita coisa, né, mas o que para mim fica em comum sobre isso é o que é valor de competência do futuro? Capacidade de resolução de problemas, né, então independente do ambiente que eu esteja, remoto, presencial, independente se é meu assunto de formação ou se não é, independente se passa, né, do meu conhecimento ou não, o quanto eu consigo resolver problemas mesmo, né? Olhar uma dificuldade, fazer uma análise sobre aquilo, dividir o problema, pedir ajuda e resolver. Então acho que isso é uma competência de qualquer, a capacidade analítica, sim, de resolução, outra empatia, né, que é uma coisa que se fala bastante, então entra muita coisa nisso de empatia, né, não é só se colocar no lugar do outro, mas tem a ver com essa questão do relacional, do conseguir, né, olhar como é que está o impacto das ações que eu faço, do produto, do serviço, da conversa no outro, então isso é uma outra tendência, né, de soft skills e de inteligência emocional para todos, né, porque o mundo é muito mais rápido, é muito mais agressivo, as conversas são muito mais rápidas, sim, você tem muito menos tempo de reação, para todo mundo ele está muito mais rápido, então eu preciso ter muito mais inteligência emocional no sentido de conhecer o que é minha fortaleza, o que é meu ponto de desenvolvimento, o que é meu gatilho, aonde eu dou o meu melhor, aonde eu não dou o meu melhor, aonde estão minhas armadilhas. Isso é inteligência emocional, né? Dá para falar outro podcast só disso, mas sim. Quanto mais eu consigo me conhecer, mais eu consigo fazer a gestão disso. Sim. Então, isso será para todos, né? Líderes têm esse desafio maior ainda, mas todos temos, de como é que eu consigo num mundo tão rápido ter inteligência para respirar, continuar seguindo, blindar a pressão que vem, a velocidade de tudo. Então, falei aqui, né, de competência técnica, de competência mais emocional, e eu acho que o futuro do trabalho está relacionado, que é onde o RH tem que olhar para as relações. De novo, que como muita coisa vai mudar, muito trabalho vai automatizado, muito do nosso trabalho já vai para a plataforma, o que vai definir a entrega das pessoas e a satisfação no trabalho está relacionado às relações, né? O que faz um ambiente saudável é a qualidade das relações de trabalho. Então não precisa ser todo mundo amigo, mas precisa ser todo mundo com relações saudáveis de trabalho, né? Que é um ambiente psicologicamente saudável que a gente fala. Então, para mim, a tendência de RH vai a gente olhar isso, né? E dar cada vez mais protagonismo para o colaborador. Agora, tem que fazer isso e rever os sistemas de RH, né, os processos, para que eles deem protagonismo, porque também se eu falo, eu dou protagonismo, mas eu continuo te pondo num box uma vez por ano e fica quietinho que esse é o box, não é protagonismo, né? Sim. Então, acho que tem esse cuidado com o RH de também fazer o que fala, né? Sim. Eu converso muito aqui com meus liderados a gente passa 8 horas por dia juntos, seja presencialmente ou virtualmente. Sim. Você não precisa amar estar aqui, porque eu brinco, né? Se fosse muito legal, ia chamar férias, já trabalho. Mas você também não pode chegar aqui falando, querendo ir embora, já falar, putz, vim trabalhar de novo hoje. Quando chega sexta-feira, né? Tem que ser minimamente, beleza, tô aqui, vou honrar esse compromisso, e tá legal, tá agradável, vou ali pegar meu café, o que eu tenho pra fazer hoje. Eu acho que isso é muito, muito legal, né? Quando a empresa chega nesse nível de cultura, é o ideal ali, né? Claro, sempre tem steps pra melhorar, mas é muito legal quando chega nesse nível, né? Tem mais alguma pergunta, Paty? Não, acho que não. Eu também queria agradecer a Denise e chamar a Keila, nossa analista de marketing, para nos ajudar aqui a entregar uma lembrancinha para agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigado. Foi um bate-papo que é uma aula, né? Podia ter um certificado aqui no final. Eu assim, ficaria né? aqui ouvindo a AD falar tarde inteira. Obrigada, gente. Obrigado. Muito obrigada, que lindo. Uma prensa francesa aí. Não tem. Então. Para você fazer seu café, seu leite espumado, seu café, tem um chocolatinho adoro também. Café, gente, café e chocolate. Foi muito legal a conversa, super obrigado pelo convite. A muito gente que bom. agradece. Uma delícia falar. Aqui. Obrigado, viu? Que bom, aprendi bastante. Obrigado a você que está com a gente. Vai ter um podcast por mês, sempre com temas variados, então fica ligado aí nas nossas redes que a gente vai divulgar em breve, tá bem? Obrigado, valeu.